Deus abençoe os irmãos, vamos colocar de pé. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente? Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Conhece a mente, conhece a mente desse Deus. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Bem forte, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos encurvar nossas faces. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta chuva que tem caído. Não temos motivo para reclamar, Senhor, somente te adorar, dizendo que o Senhor sabe o que faz. Pai, venha como uma chuva também em nossos corações nesta noite, regar a semente da Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Abençoe ainda tudo que irá ser feito. Abençoe aquele que vai tocar, aquele que vai cantar, aquele que vai pregar. Toma a direção, Pai. Tu sabes aquilo que nós precisamos ouvir. Abençoe, Pai, com a Tua palavra, que ela venha curar, Senhor, venha libertar, venha nos encher, Pai. Cada vazio que ainda há em nós, Pai, preencha nós por inteiro, Senhor. Abençoe aqueles também que não puderam vir, como a irmã Ivone pediu oração ali pela sua família, Pai. Ó Senhor, o Senhor é o que cura todas as enfermidades. Entra com a providência, Pai, em cada família aqui que está precisando de cura, Senhor. Pai, toma, Senhor, o controle de tudo ainda, Pai, pois queremos nos entregar a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Podemos assentar. O que se pede pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar
vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu? Quem já nasceu tem que entender que já vencer teve o direito de vencer. Acontecer, isto eu já sei de cor. Você é vaso de... Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. E esse tempo vai passar. Não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Aleluia! Você você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a fome e não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Não diga não posso, que não vai conseguir. Que tudo acabou, que o sonho já passou e vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, e Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com
com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado e nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Jamais se esquecer do filho que viu nascer e do sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Diga: vencer. Vencer é preciso, é preciso, é só prosseguir, é só prosseguir. E Deus está contigo, e é por isso que eu te digo: você vai conseguir. Vencer é preciso, vencer é preciso, é preciso, é só prosseguir, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo: você vai conseguir. Aleluia, glórias a Deus. Vamos adorar a Deus com nossa oferta, os nossos dízimos. Boa noite, irmãos. Há pouco eu pensei, quem será que vai conseguir chegar na igreja hoje, né? E era uma questão realmente, nem da pessoa, não é que não queira vir, não poderia vir, mas se conseguiria vir. Mas creio que todos quanto Deus viu aqui nesta noite estão aqui, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Bom, Gilvan, vem cá dar uma saudação. Estou vendo aí a irmã Ana toda feliz aí do seu lado. Está também uma irmã aqui nos visitando. Sua mãe, olha que privilégio. Deus abençoe, viu, irmã? Graças a Deus. E todos os outros quantos estão nos visitando também, Deus abençoe. Bom, Gilvan, fala alguma coisa aqui, em nome de Jesus. Te abençoe, Deus abençoe, meu precioso.
Boa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito feliz de chegar aqui. E quando a gente chega e vê ali já o pastor Gladys ali, a alegria é contagiante. Ele já desceu ali já. Ele disse, me senti até um frio, e a gente deu um abraço. E a gente se sente muito bem, como se a gente estivesse em casa. Amém. E sentindo como todos, como família, né? Amém. E a gente fica muito feliz. Amém. O pastor disse para dar uma palavra, vou ler um parágrafo aqui, deixar um parágrafo para os irmãos. A mensagem, como o Brana fala, na mensagem, revestivos de toda a armadura de Deus. No parágrafo 68, deixar essa palavra com os irmãos esta noite, o profeta nos diz, sim, nós precisamos daquela força escondida como tinha Sansão. Eu vi o quadro intelectual, irmão Brano dizendo, de Sansão que alguém desenhou. Ele tinha ombros honestamente. Aí o profeta diz, eu creio que o homem poderia se colocar na plataforma. Eu nunca vi os ombros como aqueles. Aquilo não seria nenhum mistério, como ele poderia pegar um leão e dilacerá-lo ao meio, ou pegar os portões e subir a colina como eles, ou algo assim. Isto não seria nenhum mistério para um homem daquele tamanho. Mas o profeta disse, mas ele era pequenino, uma pessoa insignificante, de cabelos encaracolados, mais ou menos assim, ele fez aquele quadro, um filhinho da mamãe com pequenos cachos balançando, mas onde estava aquela coisa que ele não podia compreender? Como ele poderia pegar aquela queixada de um jumento e acertar? Aqueles capacetes com cerca de 1 polegada de espessura, e aquela velha queixada teria se quebrado como o primeiro golpe. Mas um velho osso seco de queixada se esfarilhando, mas ele simplesmente derrubou aqueles filisteus de um lado e do outro aquilo. O que era aquilo? Era um poder escondido, veio? Não sabia onde estava. Você não tem o poder escondido? O profeta diz, hoje estudamos em escolas, enviamos nossos filhos para uma escola bíblica, tudo bem, nada contra isso, nenhuma coisa, mas não é isso que conta. Você sabe, Pedro naquela noite, ele teve, quando o sumo sacerdote se aproximou, ele desembainhou sua espada, ele podia duelar, ele puxou a sua espada e cortou a sua orelha, sim, ele teve muita força em seus braços, mas quando foi necessário a coragem espiritual, ele não possuía, e ele negou a palavra do Senhor, porque Cristo era a palavra de Deus manifestada, e ele a negou. Então, nós temos o poder espiritual dentro de nós, amém? Nós temos o poder escondido dentro de nós, e nessa noite Deus nos ajudará, Deus nos abençoará com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Ei, maravilha, né? Poder escondido, né? Agora, esse poder escondido, ele está em quem? Está somente naqueles que são amigos de Deus. Você é amigo de Deus? Você é amigo de Deus, irmã? Você é amigo de Deus, irmão? Tiago 4, ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de... Pois é. Então, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Vamos para Tiago 2, verso 23, e cumpriu-se a escritura que dizia, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão
foi chamado amigo de Deus. E os amigos de Deus são aqueles que obedecem a sua palavra. Aqueles que se afastam do mundo e dos costumes do mundo. Então nós vemos nas Escrituras muitos que se tornaram inimigos de Deus. Pegamos Saul. Saul, quando Deus ordenou através do profeta Samuel, para que ele ficasse 7 dias e esperasse quando ele chegasse lá, que ele diria o que fazer e como fazer, o que fez Saul. Saul simplesmente não fez o que Deus mandou. Saul simplesmente fez o sacrifício sem orar. Se você vê as Escrituras, ele começou a fazer sacrifício sem orar. E veio Samuel e deu uma sentença para ele, que Deus tinha tirado-lhe o reino dele e ele tinha se tornado inimigo de Deus. Dura coisa é quando o homem torna-se inimigo de Deus. Quando Deus não está mais naquele lugar e você quer sacrificar lá. Aquele lugar, Deus não estava naquele lugar, mas Saul queria sacrificar naquele lugar. Um lugar que Deus tinha rejeitado. E quando você vai adorar aonde Deus rejeitou, você automaticamente torna-se inimigo de Deus. É importante, é uma importância muito grande nós sabermos que verdadeiramente estamos adorando aonde Deus está recebendo uma adoração. É muito importante nós sabermos que somos amigos de Deus. É muito importante sabermos que nós somos semente de Abraão, porque Abraão foi chamado amigo de Deus. Para concluir, Jesus disse no Evangelho 15, aqui no verso 13, ele disse no 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Se você não ama um ao outro, se você não ama o seu irmão, da sua mesma fé, da mesma palavra, o mesmo Deus, você torna-se automaticamente inimigo de Deus. Porque Jesus continua dizendo, ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida pelos seus amigos, e eu sou feliz, eu sou alegre, porque sou amigo de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar, mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Deus está enviando consolo para a sua alma.
enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Deus está enviando consolo para a sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em vocês morrer. Vocês precisam crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Vocês vão ter de volta o que vocês perderam. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em vocês morrer. Vocês precisam crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Vocês vão ter de volta o que vocês perderam. Só não se desespere, pelo amor de Deus.
Creio, Senhor, tudo é possível. Cremos, Senhor. Santo Deus, amado Pai Celestial, preparado está os nossos corações, ó Deus, para te adorar, Senhor, para te louvar, para te bendizer, te agradecer, Senhor, ser abençoado mais e mais pela tua palavra, Senhor. Grato por estarmos aqui reunidos, Senhor, sendo filhos e filhas do Senhor neste ambiente aqui, ó Pai. Oramos por nós, oramos pelos que estão via internet, que esta palavra, que é ilimitada, Senhor, que ela possa atingir cada coração, nos conscientizando, Senhor. Tira o homem de cena e entra o Senhor, ó Pai, com a tua unção e inspiração. Nós confiamos que sem ti nada podemos fazer, mas podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Amém. Toma controle em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Poderia sentar um pouquinho? Eu sou o pastor Rui Ricardo Mota, ali de Sorriso, Mato Grosso, norte de Mato Grosso, né? É um prazer, uma satisfação estar aqui. Pela primeira vez. Agradeço de coração a confiança, né, do companheiro e através do pastor Gladys também, né, que nos recebeu lá na sua casa ontem, estamos hospedados. Então, nós estamos aqui pela graça de Deus, mas realmente surpreso, né, com a beleza da igreja, e não só o prédio, mas a igreja que são cada um de vocês, né? Cada um de nós. Crê nessa palavra infalível, num mundo tão degenerativo que estamos vivendo numa hora desta, e nós firmados no melhor que Deus tem para nós. Seguro na rocha, né? Confiante, rocha inabalável, né? Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então, essa palavra é digna de confiança. E nós vamos conversar um pouco, né, porque eu não sou muito avivalista, mas eu gosto de meditar, né, nas Escrituras. E então nós vamos ler um pouquinho aqui. Eu quero falar um pouco assim da condição, uma rápida pincelada, né? São agora 20 para as 9, né? Eu não sei o... Isso, porque o relógio está... Aquele relógio está no horário de Mato Grosso, parece. Nossa, é uma hora. Vamos ver se eu lembro de olhar aqui no meu, né? Mas, então, esta hora em que estamos vivendo, né? É a hora do justo justifica ainda, o santo santifica ainda e o sujo se suja ainda, porque não puderam ver até hoje, até agora, né? Mas onde houver um filho de Deus sedento ainda por aí, nós somos luz, né? Para clarear o caminho, instrumento na mão de Deus, né? Para chegar com amor, com fé, sabendo em quem temos crido, aonde estamos firmados. E assim nós somos cartaz de Deus, propaganda de Deus, né? E sabendo que está uma degradação moral e a ciência não traz segurança para ninguém, né? Mas a palavra, ela permanece, né? Vivificada pelo Espírito Santo. Então, vamos ler aqui em Gênesis 4. Gênesis 4, o 26 aqui, para a nossa meditação.
Porque o mundo está nessa condição, porque os filhos da perdição, eles ganharam terreno, tomaram a dianteira, mas Deus não preocupa com multidão, Ele quer qualidade, né? Os que confiam nele, né? Deus, a palavra diz que Deus conhece os que confiam nele, né? Amém. Mas Gênesis 4, 26, está escrito assim, né? E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Santo Deus, bendito Pai celestial, pela tua graça nós conhecemos o teu nome, Senhor. Somos identificados contigo já no batismo, Pai, e revelado pelas tuas muitas misericórdias, Pai. Por isso nós valorizamos, somos alegres, seguros, ó Pai, e que o Senhor continue. Minha esposa já cantou aqui, né? Eu tenho 3 filhas, né? Uma é já casada e está conosco aí também, mas ela e meu genro estão aí, minha sogra também na cidade, né, em São Paulo. E a Emanuele está, cadê? Pode ficar de pé, minha esposa. E a Emanuele e a pequena Radassa, né? Então, é uma bênção para nós. Nós estamos acompanhando um genro aí que está de férias e é bom estar junto, a família, né? Mas a nossa satisfação é de estar no meio dos irmãos. Amém. Né? Então, irmãos, eu quero ler aqui, a partir do 16 de Gênesis 4, para nós entender melhor, porque só então, depois de Sete ter Enos, e então começou a invocar o nome do Senhor. Esse nome tem valor. Amém. Esse nome... Filipenses 10, 11, 12, né? Se não me engano, 9, né? 9, diz assim, é o nome que é sobre todos os nomes, e nenhum outro nome há salvação, em Atos 4, verso 12, Filipenses 2, 11 e 12, que diz, é o nome sobre todos os nomes, e todo joelho, agora imagina, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará um dia diante desse nome, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Só há um Senhor na Bíblia, né? E nós somos identificados com Ele, pelo batismo. Conhecemos este nome. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome. Aleluia. Né? Atos 15, 14. Né? Então, nenhum outro nome há salvação. Mas só então, depois de eles edificar a cidade e crescer e coisa, a semente da serpente, então, depois de Sete, veio Enos, então começou a invocar o nome do Senhor na terra. Deus não estava preocupado. Deus não está preocupado, Deus não tem pressa, Deus tem confiança naqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Sabe que o prazer dele é estar na palavra, revelado pela palavra. Então, olha aqui, Gênesis 4, a partir do 16, diz assim, olha só, depois que Caim saiu da presença de Deus, eles teve a concessão, a permissão, ser inteligentes, talvez não sábio, né? Porque a verdadeira sabedoria é a que vem do alto, diz Tiago. Eles tinham muita inteligência, mas sabedoria não. Porque e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, olha lá, já começou aí, né?
Não pensou em Deus, não. Pensou nas coisas terrenas. E edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Lá em Salmo 49 diz que eles dão às suas terras os seus próprios nomes, achando que a coisa eterna é aqui mesmo. Se exalta, se ensoberbece, dão os seus patrimônios, os seus próprios nomes, colocou o nome da cidade do próprio Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lemeque. E tomou Ameleque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada teve a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. Pai. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Sair na frente também com a música, coisa que atrai, que chama atenção, que festeja, que, se não for louvor para Deus, né, eles ficam satisfeitos com o que traz prazer para a carne, né? A música, tomou a dianteira na música também. E Zilá também teve Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, que também matou. Olha aqui, ele disse: escutai, mulheres de Lameque, o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim a matou. E a Sete nasceu também, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor, do Criador, do Todo-Poderoso, do que é digno de toda honra e toda glória, para que essa semente também ela progredisse na terra, né? A parábola do semeador, umas caíram em pedregulho, outras em espinho, foi sufocada, outras na beira do caminho, e as aves comeram, mas umas caiu em boa terra e produziu 100, 60, e assim. A semente de Deus também. Mas o mundo está na condição que está, porque a semente da serpente ganhou a dianteira. Tomou a dianteira, e muito inteligente. Mas tudo o que faz é para os prazeres aqui mesmo, né? Lembrando de um caso que contaram, de uma mulher muito rica, mas pisava na sua empregadinha, né? E massacrava ela, humilhava ela. E um dia ela teve uma transladação assim, e chegou ao céu, e aí perguntou lá sobre as propriedades dela lá, e ela disse, mostrou lá da empregadinha dela, uma mansão de ouro e cristal. Ela ficou surpresa, mas a minha mais humilde empregada, mais humilde tem isso aqui, a minha, então, o que pode ser melhor do que isso, que eu nunca conheci na terra? Mais riqueza melhor do que isso? Como será a minha? Porque da minha mais humilde empregada é uma mansão dessa. Aí disse assim, não, a senhora não tem nada aqui. Tudo que a senhora fez foi lá para baixo. Nunca chegou nada da senhora aqui. Aqui não chegou a oração da senhora, aqui não chegou dízimo, aqui não chegou bens para a obra do Senhor lá, tempo para dizimar para Deus, alimentar a sua alma. O que a senhora fez foi lá embaixo mesmo. Então, aqui não tem nada. Então, irmãos, mas eu quero dizer aqui,
A Bíblia diz lá em São Lucas 16, verso 8, que os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos do reino, na sua geração. Aí Jesus contou aquela parábola, né, do mordomo infiel, do mordomo que foi denunciado, que estava suprimindo as coisas do patrão, e disse: você está despedido. E ele falou: cavar não posso, mendigar tenho vergonha. E aí ele disse, chamou os servos do Senhor, que tinha muito sobre o comando dele ali: quanto você deve ao meu senhor? Eu devo 100 medidas de azeite, trigo. Põe na conta aí 50. O outro também devo 100 arqueiros de trigo. Põe na conta aí 80. E o próprio Senhor chamou ele de prudente. Muito sábio para tratar de negócio, de assunto, terreno, né? Mas Jesus diz que é mais prudente. Mas é assim só para as coisas terrenas. Mas Tiago diz lá: a verdadeira sabedoria é a que vem do alto. É o quem para ouvir a palavra de Deus. Essa sim, esta alimenta. Irmãos, a condição do mundo hoje, nós lembramos aqui de Timóteo, né, 2 Timóteo. Eu vou ler só uns 4, 5 versículos aqui. 2 Timóteo 3, né? 2 Timóteo 3, bem conhecida. Mas quando a gente lia isso aqui pouco tempo atrás, alguns tempos atrás, a gente ficava assim. Eu lembro desde rapaz novo, né? Meus pais liam isso aqui, e a gente ficava assim, esperando, sabendo que ia ter isso aqui, no final dos tempos. Mas hoje nós não temos dúvida nenhuma que é os dias atuais, é os dias que nós vivemos, é hoje, é agora. Olha aqui, extrema corrupção nos últimos dias. É uma conscientização. O que eu falar aqui, que o pastor quiser corrigir, né, a igreja está na supervisão dele. Por isso eu gosto de ler, trazer as coisas como está escrito aqui, mas é só uma consciência nossa, porque nós não vamos deixar, como se diz, nós não vamos dar o braço a torcer, nós não vamos esmorecer, porque nós temos que estar alimentados com essa palavra. Amém. Por isso que nós temos que estar no santuário. Não é ouvir qualquer coisa aí, né? Porque hoje tem demais. E aí alimento misturado com veneno, coisas aí para matar. Mas aqui, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Mas é hoje, sem dúvida. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, fala as coisas sem segurança, sem ser, não condiz com a palavra, presume, avança sinal vermelho, presume, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Você está fazendo só o que é bom diante. Segundo a palavra, nós estamos sendo caluniados, defamados. Sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí o conselho: destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Eu escrevi aqui a extrema corrupção, ganância, vaidade excessiva, ostentações, né? E tem influenciadores aí, você não vê influenciador segundo a palavra. Segundo a tradição religiosa, tem, né? Mas influenciador de quê? Para desviar os jovens, para trazer para a vaidade excessiva. É o mundo de Caim.
Quem imita? Mas nós estamos aqui como numa embaixada celestial. As leis que regem, as leis de Deus, a lei santa. Jesus disse que amai uns aos outros para que o mundo creia, orando ao Pai, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo vai crer que Deus enviou Cristo na terra, por quê? Porque ele vê o reino de Deus aqui em um povo peculiar, um povo diferente. Então é onde que Cristo reina? No meu coração. Aonde está o avivamento? Aqui, começa aqui. Para que o mundo creia. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Para que vá de dar fruto. Agora, nós com toda certeza, aquela oração de Jesus aos discípulos não foi só pelos presentes, por aqueles, não oram só por estes, mas por aqueles que hão de crer em ti pela minha palavra. Amém. E crer em Deus pela palavra. Jesus orou por nós. Amém. Jesus escolheu nós. Não é mérito nosso. Tem coisas, humanamente falando aí, mais atrativa, mais polida, né, do que essa velha Bíblia, né, muito mais polida, né? Então, irmãos, nós temos satisfação, sabemos onde estamos firmados. A ciência traz morte. O profeta disse, a ciência traz morte. Morte, hibridação. Por isso que Jesus disse que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Não é do tamanho, mas ela é pequena semente, né? Mas também como, porque ela não hibridiza. Ela é pequena, na verdade. Temos na lavoura, contaminou o ar, tudo, e as mães estavam impedidas de amamentar os bebês. É a ciência que traz morte, benefício, mas também morte, né? Ciência do bem e do mal, a árvore do bem e do mal. Aqui a intermitente luz vermelha 71, só esse parágrafo aqui, há poucos anos atrás, veja, até onde o homem tem chegado em seu corpo, veja até onde ele tem chegado, pelas coisas que ele tem feito. A ciência está constantemente tentando fazer um alimento melhor. O milho híbrido, os tomates híbridos, carne híbrida, quando a coisa é uma porcaria mesmo. Ele usou essa expressão mesmo. Está matando as pessoas e elas não veem isto. 60. O que a ciência está preparando para você? Mais morte, isto é certo. Sputnik é um foguete, né? A ciência dominando espaços. E tudo mais indo para cima, e todas estas coisas que estão espalhando morte e tudo mais através da terra. Não olhe para isso, coloque sua cabeça mais alto do que isto, em direção aos céus. Olhe para Jesus, está sentado à destra nesta noite, sempre vivendo para fazer intercessões sobre nossas confissões. No que cremos ser a sua palavra a verdade. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca confessa. Ele quer ver a nossa confissão. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Não é isso, pastor? Sumo sacerdote da nossa confissão. Nem os tímidos herdam do reino do céu. É tímido com a palavra. Mas nós não podemos ser tímidos. Nós somos 300 de Gideão. Nós somos os valentes de Davi. Aleluia. Nós somos destemidos. O profeta disse, o diabo faz bum, você faz um bum maior. Ele está derrotado. Ele foi vencido no céu, na terra e no inferno. Na casa de Deus, na casa do homem, na própria casa dele. Fez uma rebelião lá, que a terça parte, fez mutim lá com ele, e Deus só desce e vai ser chefe do inferno. Revoltado, ele veio e entrou no casal do Jardim do Éden, do casal
santo aqui, derrubou, entrou o pecado no mundo, e com os anjos, Deus só mandou descer e ser chefe do inferno. Mas quando o homem caiu, que era a imagem e semelhança, somos a imagem e semelhança de Deus. Aí ele moveu os céus. Ele falou, eu mesmo vou lá. Eu mesmo vou lá. Nem que Satanás achava que Deus vencia ele, só como o Deus Espírito. Ele veio na carne. Ele foi totalmente homem também. Venceu Satanás na carne. E nos 3 dias, o profeta disse, nos 3 dias que o corpo de Jesus estava na sepultura, ele desceu nas regiões baixas da terra, onde estava o paraíso, era nas regiões congeladas da terra, que estavam aqueles santos do Velho Testamento que estavam sobre sangue de animais. E a Bíblia diz que a terra fendeu, né? E os santos do Velho Testamento ressuscitaram. Aleluia. Ele tomou a chave do diabo, da morte e do inferno, destrancou, tirou eles da prisão, Abraão, Sara e todos eles, transportou para o paraíso, para a 6ª dimensão. Agora está sobre o sangue de Cristo. E o profeta disse, ele fez aquele trabalho rapidamente para voltar a pegar o seu corpo e ressuscitar no corpo glorioso, glorificado. Porque Davi tinha profetizado que o meu santo não veja corrupção. Ele não podia ver corrupção. Ele fez o trabalho rapidamente e subiu. Ele, então venceu Satanás no céu, casa de Deus, na terra, casa do homem, e no inferno, na própria casa do diabo. Ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Vitorioso é nós. Ele ressuscitou na manhã do 3º dia, um grande conquistador. E o que nós somos hoje? O exército do Deus vivo. Nós não hibridizamos com coisa nenhuma, não. O diabo encheu a terra de religião, de tudo, de vozes, que nenhuma voz é sem um significado, disse Paulo. Mas a ovelha discerne bem, a voz do pastor, né? Discerne bem. Aleluia, glória a Deus. Ciência que mata, e hoje está aí o quê? Inteligência artificial. Será se resgata alguém para a palavra, ou é só para viver aqui? Nós usamos a tecnologia até onde obedecemos às leis dos homens, até onde não choca com a palavra. Né? Porque nós somos de outro reino. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Então, Jesus disse lá em Mateus 24, né, nenhuma carne se salvaria se ele não abreviasse os tempos. Hoje, qualquer incrédulo aí está vendo o passar muito rapidamente das coisas. Né? O cientista falou agora, né? O relógio de Deus, está faltando agora segundos. Segundos. Eu estava vendo isso aqui. Aquilo que aconteceu em Los Angeles foi uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. No país de recursos, de poder financeiro, na beira de abundante água ali, do mar, helicóptero, aviões, bombeiros, tudo de alta tecnologia, e Deus mandou um vento assim para que o homem não pode barrar. Vai queimar o quartel-general de Satanás lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem, ele tem seu quartel-general aqui, cada nação. Mas nós não se hibridizamos, isso não chama atenção nossa, não. Pô. A vaidade, a moda. Né? O profeta disse, o quartel-general do diabo nos Estados Unidos é Hollywood, Los Angeles. Né? Cidade dos anjos? Pode ser, mas dos anjos caídos. Né? Porque eles disseram, nós não precisamos de Deus. Acho que com 2 ou 3 dias que uma mulher falou isso lá, veio fogo lá. Isso é uma gota a mais na taça das abominações. Porque quando Deus prometeu a Abraão, lá em Gênesis 15,
que a semente dele peregrinaria em uma terra estranha por 400 anos, e ele tiraria com mão forte, e eles sairiam de lá com grandes fazendas. Ele disse assim, mas a taça dos amorreus não encheu ainda. E lá em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio, ele diz assim, não pense Israel que era por sua bondade. Porque a taça de abominação dos amorreus já transbordou. Agora eu arranco ele lá para pôr minha semente lá. E não adianta. Quantas guerras Israel já venceu? Parece que uma meia dúzia ou mais, né? Uma pequena nação lá. Em 1900, foi 56 a Guerra dos 6 Dias, né? 57. 67. Ele tinha 19 anos de nação. Eles foram para lá em 48. 19 anos de nação. Não tinha nem exército formado. Aviões caíam inexplicavelmente. Avião do inimigo caía inexplicavelmente. Era Deus a favor de Israel. Amém. Porque tem profecia ali, eu plantei eles ali e ninguém arranca. Aqueles incrédulos lá tinha que analisar, né? Saber de onde eles vieram. Lá do Egito, e quem trouxe foi Deus. Então é invencível. Senão essa palavra não é verdadeira.